Olá, sou Reinaldo Branco de Moraes, juiz do trabalho da 12ª Região. Estou participando do projeto Reforma Trabalhista em Minutos do TRT de Santa Catarina. A análise do vídeo é do artigo 702 da CLT. Estabeleci o artigo 702 da CLT as matérias de competência do TST, tanto do seu órgão pleno como de suas turmas. Por meio da Lei 3.467 de 2017, conhecida como a Reforma Trabalhista, o legislador inseriu no inciso 1º desse dispositivo a linha F e acrescentou os parágrafos 3º e 4º. De forma bastante sintética, o que pretendeu o legislador com a inserção dessa linha e parágrafos ao artigo 702 foi estabelecer a forma pela qual o TST e os tribunais regionais do trabalho devem alterar ou estabelecer súmulas e outros enunciados da jurisprudência uniforme, permitida a sustentação oral das entidades mencionadas no dispositivo. Todavia, ao invés de comentar essas novidades inseridas pelo legislador reformista ao artigo 702, é necessário, isso sim, demonstrar o enorme equívoco cometido pelo legislador. É que o artigo 702 não existe no mundo jurídico desde 1988, quando da vigência da Lei 7.701. Essa lei passou a regular inteiramente a matéria tratada pelo artigo 702. Isso é, passou a reger integralmente as questões acerca da competência do TST, tanto do pleno como de suas turmas, assim como a competência das seções especializadas 1 e 2. Justamente pelo fato da Lei 7.701 de 1988 ter regulado totalmente a competência de todos os órgãos do TST, é que em seu artigo 16 ela expressamente revogou as disposições em contrário da CLT, equivale dizer o artigo 702 em exame. Evidentemente, não há como inserir em artigo de lei revogado texto algum, como uma linha e parágrafos, como fez o legislador reformista. Na verdade, o legislador reformista colocou uma ilha onde não existe oceano. Além disso, ele repristinou implicitamente o revogado artigo 702. Nesse ponto, feriu o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei de Introdução ao Código Civil, que estabelece, salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido vigência. E não houve dispositivo efetuando de maneira expressa essa repristinação. Ao inserir comandos em dispositivos sem eficácia, o legislador não respeitou ainda a Lei Complementar número 95 de 1988, que dispõe sobre elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Não há, no direito positivo brasileiro, nenhum dispositivo que não tenha caput. E revogado que foi totalmente o artigo 702, não havia, como disse, inserir qualquer letra ou parágrafos no dito dispositivo. Mas, ainda que assim não fosse, e se desprezados todos os argumentos que citei anteriormente, o legislador reformista, ao inserir a linha F no inciso 1 do artigo 702 e ao inserir os parágrafos 3º e 4º, cometeu outra enorme impropriedade, qual seja, não observou a própria Constituição Federal, notadamente os artigos 2º, artigo 5º, inciso 2º, artigo 96, inciso 1, letra A, e o artigo 99. Esses dispositivos, resumidamente, estabelecem ser da competência privativa dos tribunais a elaboração dos seus regimentos internos, com a observância de normas de processo e de garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. Assim, não pode o legislador infraconstitucional estabelecer requisitos para a criação e modificação de súmulas e enunciados de jurisprudência dominante, excluindo as normas regimentais, que foi o que
pretendeu o legislador reformista. Essa ingerência colide frontalmente com o princípio constitucional da separação, da harmonia e da independência dos poderes, como com o da autonomia dos tribunais. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o estabelecimento ou alteração de súmula ou enunciado de jurisprudência uniforme diz respeito ao funcionamento interno do tribunal, não se tratando de norma processual que justifique a interferência do legislador. Nesse contexto, por causa da vigência da Lei 3.467, o Tribunal Superior do Trabalho, em novembro de 2017, em 5 dispositivos, fez menção ao artigo 702 da CLT. E, em respeito a esse novo regimento interno, o TST designou sessão plenária para o dia 6 de fevereiro de 2018, com o objetivo de revisar, cancelar e alterar cerca de 34 súmulas, orientações jurisprudenciais e precedentes normativos. Ocorre que, naquela sessão, alertou o ministro Valmir Oliveira da Costa, presidente da Comissão de Uniformização de Jurisprudência do TST, que o artigo 702 é um artigo natimorto e inconstitucional, e que essa temática seria objeto de incidente de inconstitucionalidade a ser em breve suscitado, como realmente foi e até o momento ainda não julgado pelo TST. Estamos aguardando esse julgamento. Muito obrigado pela participação. Grande abraço.